Seja bem-vindo ao mundo marcial. O estilo de arte marcial que ficou conhecido como Wing Chun se originou em um período de guerra civil, que marcou a transição entre a dinastia Ming e a dinastia Qing no sul da China, cerca de 300 anos atrás, como um sistema de artes marciais de autodefesa. Os monges rebeldes das artes marciais de Shaolin foram caçados e mortos e os templos queimados. Os mestres de Kung Fu que conseguiram escapar da morte fugiram para o exílio ou se esconderam. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Os rebeldes treinaram em segredo, inventando novas maneiras de combater os soldados Qing e explorar as fraquezas em suas táticas no campo de batalha. Um dos sistemas de combate que emergiu desse conflito foi um sistema muito direto e de curto alcance que passou a ser conhecido como Wing Chun. Quando o sistema começou a se espalhar, lendas sobre sua origem foram disseminadas. Alguns historiadores argumentam que essas lendas não passam de mitologia fantasiosa, enquanto alguns mestres de Kung Fu afirmam que são a verdade absoluta. Como essas lendas foram passadas de professor para aluno como uma história oral do Wing Chun, e não através de documentação escrita, é praticamente impossível confirmar ou esclarecer a história de sua criação. Nesse vídeo irei explorar a sua história e uma alternativa. Durante o reinado do imperador Jiaqing, de 1796 a 1820, os mestres de Kung Fu que se opunham à dinastia Qing foram caçados e assassinados. Um mestre de Shaolin Kung Fu foi Yin Ye, que fugiu de Quanzhou, na província de Fujian, para se refugiar com sua família em Liangshan, vivendo como comerciante de tofu. Yin Ye teve uma filha chamada Yin Wing Chun, que treinou secretamente em Kung Fu com o pai desde a infância, Yin Wing Chun. Quando adolescente, Yin Wing Chun se apaixonou por Leung Buk Shao. Antes que eles pudessem se casar, no entanto, Yin Wing Chun chamou a atenção de um senhor da guerra local. Ela rejeitou seus avanços até que ele fizesse uma oferta surpreendente. Ele rescindiria sua proposta de casamento se ela pudesse vencê-lo em uma briga. Yin Wing Chun concordou e seu pai. O senhor da guerra deu a ela até a primavera seguinte para se preparar para a luta e se tornar sua noiva. As notícias da situação de Yin Wing Chun se espalharam por toda a pequena vila, e logo ela foi abordada por uma mulher mais velha, a quem ela havia feito amizade na loja de tofu. A mulher revelou que seu nome era Namui e que ela era uma das 5 anciãos Shaolin que havia conseguido escapar da queima do templo. Ela sabia que a pequena e jovem Yin Wing Chun não era páreo para o feroz senhor da guerra, mas ela tinha um plano. Namui estava usando seu tempo em reclusão no Templo Garça Branca para sintetizar um novo sistema de combate a partir dos estilos Cobra e Garça do Shaolin Kung Fu para melhor se adequar a uma mulher ou outro lutador que não tinha vantagem de tamanho e força. Ela começou a treinar Yin Wing Chun nesse novo estilo, concentrando-se apenas nos elementos essenciais que poderiam ser absorvidos em alguns meses, em vez de em alguns anos. Quando o Senhor da Guerra voltou na primavera seguinte, Yin Wing Chun estava pronta. Em frente a toda a vila, ela demonstrou um tipo de Kung Fu que nunca havia sido visto antes. Ela usou a massa e a força do Senhor da Guerra contra ele, fluindo em torno de suas tentativas de atacá-la ou agarrá-la. Apesar de uma diferença de peso de quase 100 quilos, ela jogou todo o seu peso corporal em alvos específicos que quebraram o equilíbrio do Senhor da Guerra e o deixaram vulnerável a ataques repetidos. Quando o Senhor da Guerra amassou inconsciente aos pés de Wing Chun, um rugido subiu da multidão. Leung Buk Shao. Yin Wing Chun conseguiu se casar com seu verdadeiro amor, Leung Buk Shao, e fiel ao costume da época, transmitiu seu conhecimento sobre o estilo de luta Kung Fu para ele. Como muitos dos moradores testemunharam o poder desse novo estilo, Yin Wing Chun e seu marido estabeleceram uma escola secreta para ensinar aqueles que queriam aprender. Após a morte de seu pai, Yin Wing Chun e Leung Buk Shao deixaram a vila, estabelecendo-se em Zhaoqing, na província de Guangdong. Mais uma vez eles começaram a ensinar, mas desta vez o novo estilo tinha um nome, Wing Chun Kung Fu. A propagação do Wing Chun Kung Fu. A história oral do Wing Chun diz que a arte de Wing Chun Kung Fu foi passada primeiro para Leung Lankai, que assumiu a escola em Zhaoqing. Por volta do ano de 1815, um artista marcial e ator chamado Wong Uabo veio se apresentar em Zhaoqing e começou a estudar com Leung Lankai. Wong ensinou a Leung as formas de equipe usadas na ópera chinesa, e Leung ensinou a Wong seu Wing Chun Kung Fu. Quando a trupe de ópera deixou Zhaoqing, Wong Uabo começou a ensinar outros atores no barco, conhecido como Lixo Vermelho. Um dos artistas qualificados foi Leung Ye Tai. Enquanto Wong Uabo e Leung Ye Tai praticavam o Wing Chun, eles chamaram a atenção do cozinheiro do barco. Acontece que o cozinheiro era realmente o abade do templo arruinado de Shaolin, Xi Xin, que havia fugido ao mesmo tempo que Namui estava escondido disfarçado.
Foi Xixin quem incorporou as técnicas do bastão de 6,5 pontos em Wing Chun, e juntos os três homens testaram, refinaram e codificaram a arte em formas e exercícios distintos, de acordo com a história de origem. Enquanto o lixo vermelho continuava suas viagens, a arte foi passada para Leung Jan, um conhecido médico herbal em Foshan. Dizem que Leung Jan compreendeu os segredos mais íntimos de Wing Chun e conseguiu atingir o mais alto nível de proficiência. Quando as artes marciais, em geral, começaram a se tornar populares mais uma vez, muitos mestres de Kung Fu vieram desafiar Leung. De acordo com as histórias, Leung Jan nunca foi derrotado, e ficou muito famoso. Leung Jan ensinou apenas um punhado de estudantes particulares, incluindo seus filhos Leung Shun e Leung Bik, e dois outros estudantes, Wei Shan e Washan. Shan Washan possuía uma barraca de troca de moedas perto da clínica de fitoterápicos de Leung em Foshan e era conhecido por sua força poderosa e intenso interesse em Kung Fu. Shan acabou se tornando discípulo de Leung, aprendendo tanto o Wing Chun Kung Fu quanto a medicina tradicional chinesa. Devido à fama de Leung Jan, o governo Qing procurou que ele se tornasse o instrutor-chefe dos militares. Shan Washan foi em seu lugar, mas só serviu um pouco antes de se aposentar para abrir uma clínica de saúde. Ele continuou a ensinar técnicas de luta de Wing Chun até o momento de sua morte. Shan aceitou seu último aluno aos 70 anos, um adolescente chamado Ip Man. Um dos nomes mais notáveis da história do Wing Chun é o grão-mestre Ip Man, que nasceu na família rica na cidade de Foshan, província de Guangdong, China. Ele era apenas uma criança quando o governo Qing começou a quebrar, e cresceu durante os anos turbulentos de uma guerra chinesa contra o Japão e a rebelião interna dos pugilistas. A estrela de cinema de ação Donnie Yen ajudou a reviver a história do Wing Chun quando interpretou Ip Man na série de filmes, tornando esse estilo marcial mais popular hoje em dia. Se quiser saber mais sobre Ip Man, já fiz um vídeo completo, vou deixar o link no final do vídeo. História alternativa. Outros relatos da história do Wing Chun são um pouco diferentes, explicações sobre as origens da arte, algumas alegando que o estilo de luta foi de fato desenvolvido no Templo Shaolin, e era um estilo híbrido criado a partir dos movimentos mais eficazes de vários estilos de Kung Fu e projetados para serem simples, rápido, eficaz e capaz de produzir lutadores prontos em tempo curto. Também vale a pena notar o clima político na China na época. Tanto os chineses odiavam seus senhores da Manchúria que invadido com sucesso na década de 1640 e procurou a derrubada do governo existente. Os templos de Shaolin foram lugares de abrigo para aqueles que ainda eram leais à dinastia Ming e restaurar a nação. Se quiser saber mais sobre a história do Templo Shaolin, deixarem o link no final do vídeo. Então, não é muito difícil entender como eles também eram escolas para produzir a classe alta de guerreiros, porque os Manchu acharam uma boa ideia queimá-los e eliminar sua ameaça. Os nomes dos próprios templos são Xiulao ou Shaolin, que se traduz como o Templo da Jovem Floresta. Isso se torna interessante apenas quando adicionado ao fato de que, quando escrito ligeiramente diferentemente, os caracteres chineses para o no título significam sempre verde, que também era o nome do templo dentro do qual o estilo híbrido foi supostamente desenvolvido. Há também histórias de um homem chamado Xiu Na, ou Tan Sao por causa de sua habilidade com a técnica, quem é acreditado em certos relatos de ser o fundador da arte. O fato de que ambos os personagens supostamente fundadores ter o mesmo sobrenome é possivelmente relevante, mas é apenas Xiu Na, de quem existem histórias escritas do período, para sugerir que era uma pessoa verdadeira. Por fim, também é sugerido que Yin Wing Chun nunca foi na verdade uma pessoa real, com o nome dela sendo um slogan revolucionário, anti-Qing, e o nome do próprio estilo uma abreviação desse slogan, e todas as histórias de sua façanha eram exatamente isso, histórias. No entanto, elas foram feitas com o propósito de unir um povo em uma causa comum para se revoltar contra seus opressores. Na época, muitos estilos de Kung Fu carregavam o nome Wing Chun, pois era muito importante o lema para aqueles em rebelião. Felizmente, eles voltaram aos seus nomes original, com o passar do tempo, com o estilo de lutar hoje conhecido como Wing Chun sendo o único estilo de luta a ser carregado esse nome. Como funcionam as técnicas de Wing Chun? O Wing Chun é conhecido por suas estruturas únicas, bloqueio e ataque simultâneos trapping, perfurações verticais rápidas, com foco no uso da menor distância entre dois pontos, e uma estratégia que inclui controlar o centro com pressão constante para frente. Muitos dos conceitos e técnicas funcionam muito bem em autodefesa, mas infelizmente, a maneira como eles são mais comumente ensinados e treinados torna o Wing Chun ineficaz tanto para a luta esportiva quanto para a autodefesa. A raiz da maioria dos problemas do Wing Chun hoje está relacionada principalmente ao treinamento. Muitas academias se concentram fortemente em exercícios ou formas individuais, e quando os profissionais treinam com um parceiro, começam em posições em que ninguém luta ou ataca,
e atacar e defender de uma maneira que ninguém ataca ou defende. Além dos métodos de treinamento irrealistas e falta de métodos de treinamento realistas, técnicas são adicionadas além de técnicas, geralmente na forma de combinações complexas de trapping e bloqueio, que funcionariam apenas em uma classe de estudantes cooperativos. Quando o treinamento em artes marciais é realizado em um ambiente cooperativo ou fortemente condicionado, podem resultar técnicas, combinações e métodos de treinamento incrivelmente ineficientes e ineficazes. Este é o caso infeliz do Wing Chun. Além dos problemas técnicos e de treinamento, é necessário fazer adições e adaptações para que o Wing Chun faça parte de um sistema completo de autodefesa. Uma dependência de posturas precisa mudar para uma dependência de trabalho de pés, dinâmico versus estático, e clinch, quedas, e o treinamento de armas deve ser adicionado. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Espero que tenha ajudado você a aprender mais sobre as artes marciais. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.